E agora, para falar sobre o ataque de Israel às agências financeiras do Hezbollah, quem conversa conosco é o major e porta-voz do exército israelense, Rafael Rosensheim. Muito boa noite, Major Rafael. Obrigado mais uma vez por estar aqui atendendo o Linha de Frente. O que houve dessa vez? Em que consistiu essa operação militar de Israel? Boa noite, Capês. Boa tarde aí no Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O exército de Israel está atuando tanto na faixa de Gaza como no sul do Líbano para eliminar as ameaças terroristas nas fronteiras com o Estado de Israel. No Líbano, o grupo terrorista do Hezbollah, nos últimos 12 meses, lançou mais de 12 mil mísseis e aviões não tripulados em direção ao nosso território. Então, para eliminar essa ameaça, para desmantelar essa capacidade do Hezbollah, o Exército está atuando em 4 principais tarefas. Primeiro, para afastar os terroristas das nossas fronteiras, para que eles possam não estar na fronteira no sul do Líbano, na fronteira com o norte de Israel. Estamos atuando para desmantelar os mísseis que estão direcionados para o território de Israel e também para eliminar as infraestruturas terroristas no sul do Líbano. E, como você bem disse, Capês, nós começamos uma operação para desmantelar as capacidades econômicas do exército terrorista do Hezbollah, para que não possa voltar a se reerguer e para que não possa voltar a continuar a ser uma ameaça ao Estado de Israel. Como nós sabemos, o Hezbollah tinha um plano de conquista da Galileia, que era entrar no território israelense, invadir dezenas de comunidades no norte de Israel, assassinar civis, sequestrar dezenas, centenas de civis para o Líbano e fazer o mesmo que o Hamas fez no sul de Israel, fazer isso no norte de Israel. Nós não podemos mais aceitar uma ameaça tão grande como essa nas nossas fronteiras. Então, nós estamos atuando de uma forma determinada para que não possa ter mais uma ameaça terrorista, tanto no sul de Israel como no norte de Israel. Major Rafael Rosensheim, agora, essas instituições que foram atacadas, elas não são instituições militares, elas são instituições financeiras. Segundo Israel, elas financiam o braço armado do Hezbollah para que faça ataques em Israel. Que tipo de instituições são essas? Não são instituições também que fazem alguns trabalhos comunitários, apoio instituições de caridade? Como é que foi feito o levantamento? Claro, na medida daquilo que o senhor puder falar, que tipo de levantamento fez para que se estabelecesse um nexo de causalidade entre essas instituições e o Hezbollah? É muito difícil falar em instituições civis quando nós estamos falando em grupos terroristas, porque eles utilizam as instituições civis para cometer seus ataques, eles utilizam as instituições civis para armazenar seus armamentos, eles utilizam as instituições civis para lançar seus foguetes, eles utilizam as instituições civis para esconder os terroristas, eles utilizam também as instituições civis para manter nossos sequestrados como reféns. Então, essas instituições civis, de acordo com todas as normas do direito internacional, são alvos militares. Inclusive, como nós estamos falando nesse momento sobre os ativos financeiros do Hezbollah, eles utilizam também associações, como, por exemplo, a associação que se chama Qad al-Hassan, que essa associação ela é fantasiada de associação de caridade, mas, na verdade, ela acumula dinheiro do Hezbollah para pagar os terroristas do Hezbollah, o salário dos terroristas do Hezbollah e também financiar a compra de armamentos. Então é muito difícil falar em instituições civis quando nós estamos falando de grupos terroristas, porque eles atuam dentro de instituições civis, eles utilizam os civis como escudos humanos, eles utilizam associações civis para pagar e comprar seus armamentos, e assim eles tentam se esconder atrás de civis, atrás de associações civis, para cometer suas atrocidades, seus ataques terroristas. O que nós fazemos, nós tentamos, ao máximo, fazer com que os civis sejam afastados dessas instituições para que não sejam afetados pelos ataques israelenses. E por isso, ontem, nós avisamos claramente a todos os civis que estão acerca dessas associações que são
que patrocinam o terrorismo do Hezbollah para que saiam de perto dessas associações, que nós vamos atacá-las. Foi isso que nós fizemos e, por isso, a quantidade de civis que foram afetados nos grandes ataques, foram 300 ataques israelenses que foram feitos nas últimas 24 horas, é por isso que a quantidade de civis que ficaram feridos foi muito pouca. Infelizmente, civis pagam o preço dessa guerra, isso é uma tragédia. Mas eles são utilizados como uma estratégia para os grupos terroristas. Nós fazemos tudo o que nós podemos para afastar os civis das zonas de combate, das zonas que serão atacadas pelo exército israelense, mas os terroristas, tanto o Hamas como o Hezbollah, fazem tudo o que podem para incluir os civis nessas zonas de combate. Então, é muito complicado, é muito complexa essa guerra. Nós fazemos tudo o que podemos para diminuir ao máximo danos a civis. Major, como o senhor sabe, durante quase 40 anos, eu integrei o Ministério Público, durante o período do qual investigamos organizações criminosas, e a gente sabe que para asfixiar a violência das organizações tem que seguir o dinheiro, bloquear as instituições financeiras e asfixiá-las financeiramente também. Mas, é claro, não é um período de guerra, embora seja um outro tipo de guerra, e é feita uma investigação, é feita uma apuração criteriosa para a gente saber qual é a instituição que alimenta e financia o crime organizado. Israel fez esse levantamento porque não há um risco de, nesse meio, atingir alguma instituição que não tenha efetiva ligação, ou seja, existem provas, nós estamos falando de guerra. Uma guerra, muitas vezes, não dá tempo de fazer uma investigação criteriosa. E daí o receio de que instituições inocentes sejam atingidas junto com aquelas que são criminosas e, portanto, legítimos alvos militares. Gostaria de ouvi-lo. É uma ótima pergunta, Capês. Podem ter certeza que todas as instituições que são atacadas pelo exército israelense passaram por uma série de avaliações para serem comprovadas que são utilizadas para o terrorismo. Inclusive, a associação Qad al-Hassan, que é a principal associação que patrocina o terrorismo do Hezbollah, ela tem uma sanção nos Estados Unidos, é considerada uma associação que patrocina o terrorismo pelos Estados Unidos, porque ela é fantasiada de uma associação para a caridade, mas, na verdade, ela patrocina as ações terroristas do Hezbollah. Então, podem ter certeza que todos os ataques feitos pelo exército israelense são feitos depois de uma análise bem forte, para ter certeza que elas prestam serviço para o terrorismo e não são instituições civis. Rosensheim, qual o risco da UNIFIL, as forças de paz da ONU que se encontram com diversos países a integrando, o risco de haver um conflito armado entre estas forças de paz e o exército de Israel? A ONU reclamou que Israel atacou as forças de paz que não reagiram a esse ataque. O que o senhor teria a dizer a respeito disso e se a situação está um pouco mais calma ou se há realmente um risco de um engajamento militar entre forças internacionais, a maioria europeias, e Israel? Não tem nenhum fundamento para esse tipo de suspeita. O exército israelense trabalha de uma forma coordenada com a UNIFIL. O exército israelense atua para desmantelar a capacidade terrorista do Hezbollah. Logicamente, não atua contra os soldados, as forças das organizações internacionais, da mesma forma como não atua contra o Líbano. Essa guerra é travada entre um exército terrorista do Hezbollah, o maior exército terrorista do mundo, e um Estado democrático de direito que atua de acordo com todas as normas do direito internacional. Então, os nossos alvos são somente alvos terroristas do Hezbollah. Infelizmente, da mesma forma como o Hezbollah utiliza os civis para se esconder atrás deles, utiliza os civis como escudos humanos, nós já mostramos ao mundo todo como o Hezbollah atua atrás de instituições da UNIFIL, como construíram seus túneis subterrâneos a poucos metros das bases da UNIFIL. E, infelizmente, o Hezbollah utiliza também a UNIFIL para cometer suas atrocidades. Então, nós atuamos de uma forma bem coordenada com a UNIFIL. Nossos alvos são somente alvos terroristas do Hezbollah.
Porque houve uma notícia na ONU de que essas forças teriam sofrido um ataque de Israel e que também teriam se recusado a abandonar os locais e se recusado a atender o pedido do Exército de Israel. Essa é a razão da minha pergunta. Agora, me diga uma coisa, eu vejo na entrada de Gaza, ou mesmo a incursão no sul do Líbano com Hezbollah, são operações de altíssimo risco, elevado risco para os soldados israelenses. E quando eu estive em Israel, eu convivi com alguns que são jovens, meninos, alguns não me pareceram ter toda essa experiência. Como é que é feita essa seleção das brigadas Golani, daqueles que são mais, vamos dizer assim, usar uma expressão, para o senhor me entender, mais cascudos, que podem ingressar nesse tipo de ação, e outros que são meninos de 17, 18 anos, que talvez não tenham o mesmo preparo. Como é que é feita essa seleção para esse tipo de incursão que eu reputo de altíssimo risco? Capês, não existe nenhum país do mundo que as pessoas vão em direção à guerra para lutar. A natureza do ser humano é fugir da guerra. Israel é o único país do mundo que as pessoas que estavam fora de Israel no 7 de outubro, quando teve o ataque à carnificina do Hezbollah, as pessoas voltaram para Israel para guerrear, para se alistar. É o único país do mundo que o alistamento foi de 150% dos reservistas. Ou seja, todos os reservistas que foram convocados se alistaram, mais 50% se voluntariaram para se alistar para essa guerra. Porque o nosso povo entende que essa guerra é uma guerra existencial. O nosso povo entende que o que os grupos terroristas à nossa volta, o que eles querem não é um fundamento geopolítico aqui na região, não é criar um Estado palestino. O que eles querem é destruir o Estado de Israel, é eliminar o Estado de Israel do mapa. Então, os nossos jovens estão determinados, estão motivados para se alistar para as melhores unidades que tem no Exército de Israel. Eu posso dar como exemplo o meu próprio filho, que tem 17 anos e não vê a hora de poder se alistar para o Exército, para a unidade em que ele possa dar o máximo possível de si próprio para o Exército. Já está treinando para o Exército, já está estudando para fazer as provas do Exército, porque esse é o povo de Israel. Nós passamos, há 80 anos atrás, a época mais triste, talvez, uma das épocas mais tristes da história do nosso povo. O Holocausto, inclusive, meu avô foi sobrevivente de Auschwitz. E meu avô sempre dizia que o nosso grande problema no Holocausto é que nós não tínhamos um exército para nos defender. Hoje, nós temos grupos terroristas que querem eliminar Israel do mapa da mesma forma como queriam eliminar o povo de Israel do mapa há 85 anos atrás. Mas hoje nós temos um exército para nos defender. Então nós estamos motivados, nossos jovens estão motivados para darem o máximo que podem para garantir a defesa do Estado de Israel. Esse é o nosso povo. Uma pergunta, já agradecendo realmente sua atenção conosco, estamos sempre com o espaço aberto aqui para debater. Minha pergunta seria assim, nós temos, me corrija se os números não estiverem certos, aproximadamente de 8 a 10 milhões de israelenses morando em Israel e de 6 a 8 milhões de palestinos, seja na Cisjordânia, seja ali na faixa de Gaza, 2 milhões na faixa de Gaza, 6 milhões. O senhor acredita, não sei se o senhor pode responder isso, sabe da sua área, mas o senhor acredita que apenas uma solução militar traria paz ou ela deve ser combinada também com o processo de entendimento político, superado o desafio dos grupos terroristas que querem eliminar Israel? Capês, eu não acho que uma operação militar possa trazer a paz, mas uma operação militar pode aproximar a paz, porque a paz aqui no Oriente Médio só vai poder ser concretizada quando não tiverem mais grupos terroristas ameaçando a integridade do Estado de Israel. Então, o exército israelense vai desmantelar os grupos terroristas e talvez vai ser um passo muito longo para a paz aqui no Oriente Médio. Como disse a Golda Meir, se o exército de Israel largar suas armas, o Estado de Israel acaba. Mas se nossos inimigos largarem suas armas,
talvez terá uma paz aqui no Oriente Médio. Major Rafi Rosensheim, muito obrigado pela sua participação aqui no Linha de Frente. Uma boa noite e que a paz ao final possa prevalecer. Obrigado, Capês. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Estou sempre à sua disponibilidade.